Eu vi uma mulher de 48 anos entrar no meu consultório pela primeira vez com um exame de rotina na mão, dizendo que estava tudo bem, que só queria confirmar, e quando olhei os números senti aquele aperto no peito que toda médica conhece. Ela já havia perdido mais de 60% da função renal e nem desconfiava. Não sentia dor, não tinha sintomas alarmantes, apenas um cansaço que ela atribuía ao trabalho e à idade. E essa é a verdade mais cruel que aprendi ao longo de todos esses anos cuidando de pacientes renais: seus rins não gritam quando estão sofrendo. Eles trabalham em silêncio absoluto, aguentam firmes até o limite e, quando finalmente dão um primeiro sinal visível, muitas vezes já é tarde demais para reverter o estrago. Diferente do estômago que reclama quando você come algo pesado ou do joelho que dói quando você força demais, os rins simplesmente continuam tentando filtrar sua sangue mesmo quando estão exaustos, mesmo quando já perderam quase toda a capacidade de funcionar. E o que me deixa acordada algumas noites não é só esse silêncio traiçoeiro dos rins, mas o fato de que nós mesmos, sem saber, aceleramos esse colapso todos os dias com escolhas que parecem inofensivas. Existem 4 inimigos tão comuns na nossa rotina que provavelmente já entraram na sua casa esta semana, talvez até hoje. São hábitos tão normalizados que ninguém questiona, mas que agem como gotas constantes corroendo por dentro a capacidade do seu corpo de se limpar. E aqui está a parte que mais me preocupa. O inimigo número 1 dessa lista é algo que quase todo mundo consome achando que não tem problema nenhum. Eu não estou aqui para te assustar, mas para te entregar o manual de instruções que o seu corpo deveria ter trazido de fábrica e não trouxe. Ao longo da minha carreira, recebi dezenas de pacientes que chegaram à diálise por causas completamente evitáveis, por falta de informação no momento certo, há 5, 10 anos atrás, quando ainda dava tempo de mudar o rumo da história. Hoje eu quero te dar essa vantagem que eles não tiveram. Nos próximos minutos, vou-te mostrar exatamente quais são esses 4 venenos silenciosos que estão destruindo seus rins e, mais importante ainda, vou-te ensinar como substituí-los na prática, sem complicação, sem dietas impossíveis, sem precisar virar sua vida de cabeça para baixo. São ajustes pequenos, mas que tiram um peso gigantesco de cima dos seus órgãos. Quando você terminar de ouvir tudo isso, vai sair daqui com um plano claro, simples e realista para proteger sua saúde renal e evitar se tornar mais uma estatística assustadora dentro desse quadro que só piora a cada ano. Mas antes de eu revelar qual é o primeiro veneno dessa contagem regressiva, quero saber quem está do outro lado agora me acompanhando. Deixa aqui nos comentários de onde você está me ouvindo, qual cidade, qual estado, porque sempre me emociona ver até onde essa conversa chega e quantas pessoas realmente querem se cuidar de verdade. Para você entender a dimensão real do problema, precisa primeiro conhecer como esses órgãos incríveis funcionam por dentro. Seus rins são 2 trabalhadores do tamanho de um punho fechado, localizados nas suas costas, um de cada lado da coluna, e eles filtram todo o seu sangue cerca de 40 vezes por dia. Isso mesmo, 40 vezes. Eles são responsáveis por eliminar as toxinas que seu corpo produz naturalmente, equilibrar a quantidade de água e sais minerais, regular sua pressão arterial e até produzir hormônios essenciais. Mas aqui mora uma armadilha perigosa. Eles foram feitos para aguentar muito, tanto que essa resistência acaba se voltando contra eles mesmos. Eles não reclamam, não mandam sinais de alerta, continuam trabalhando até o último suspiro. Dentro de cada rim existe um verdadeiro exército microscópico formado por cerca de 1 milhão de unidades filtradoras chamadas néfrons. Imagine que cada néfron é como um operário minúsculo que nunca tira folga, nunca para descansar. O grande problema é que, ao contrário de outros tecidos do corpo, esses néfrons não se regeneram. Quando o néfron morre por sobrecarga, por pressão excessiva, por intoxicação repetida, ele desaparece para sempre. Não é como a pele que cicatriza depois de um corte, não é como o fígado que consegue se recuperar parcialmente. O que se perde no rim é uma despedida definitiva, irreversível. Pense nos seus rins como se fossem um filtro de papel muito fino, daqueles que a gente usa para fazer café. Se você passar apenas água limpa por esse filtro todos os dias, ele pode durar a vida inteira sem rasgar. Mas se você começar a despejar nele óleo velho, restos de comida, areia, lama, esse papel delicado vai entupir rápido e, com o tempo, vai se romper sob a pressão. Os venenos que vou-te mostrar hoje fazem exatamente isso com os seus rins. São como lama e pedras que você obriga a passar por um filtro feito exclusivamente para líquidos puros. E tem mais um detalhe que ninguém consegue evitar: o tempo. A partir dos 40 anos,
Perdemos naturalmente cerca de 1% da função renal a cada ano que passa. Faz parte do envelhecimento normal do corpo. Se você cuidar bem dos seus rins, essa perda natural não vai afetar sua qualidade de vida. O incrível é que seus rins foram projetados para funcionar perfeitamente por mais de 100 até 110 anos, desde que você os trate com o respeito que eles merecem. O perigo real aparece quando você soma essa perda natural de 1% ao impacto dos hábitos tóxicos do dia a dia. Se além desse 1% inevitável você perder mais 3, 4% extras todo o ano por causa desses venenos silenciosos, a conta fica pesada e rápida demais. Você pode chegar aos 60, 65 anos com a função renal de alguém de 90, entrando precocemente numa zona perigosa onde diálise e transplante deixam de ser possibilidades distantes e viram realidades dolorosas batendo na sua porta. O mais enganoso desse processo todo é que você pode estar caminhando por aí com 40, 50% de dano acumulado e se sentir perfeitamente bem, talvez só um pouco mais cansada do que o normal, nada que você não atribua ao stress ou à correria da vida. Às vezes os exames de rotina básicos nem mostram problema até que ele já esteja muito avançado. Por isso a prevenção ativa não é algo para deixar para depois, não é frescura, não é exagero. É uma necessidade urgente, principalmente se você já passou dos 50 ou se tem histórico de doença renal na família. Não deixe que isso aconteça com você por falta de informação. Fica comigo até ao final porque vou-te mostrar qual é o erro mais grave, o número 1 da nossa lista, que pode estar destruindo seus rins neste exato momento sem que você perceba. Vamos começar essa contagem regressiva do veneno menos óbvio até o mais perigoso de todos. E o veneno número 4 pode te surpreender porque é algo que a maioria das pessoas nem imagina que possa ser tóxico: a falta de movimento. Parece estranho pensar que ficar parada faz mal para os rins, mas faz, e muito. Hoje passamos horas sentadas na frente do computador, no trânsito, no sofá assistindo televisão e esse excesso de imobilidade altera completamente a forma como o sangue circula dentro do seu corpo. Seus rins precisam de um fluxo sanguíneo forte e constante para conseguir filtrar direito. Quando você fica muito tempo sem se mexer, a circulação desacelera, o sangue começa a se acumular nas pernas e a pressão arterial pode subir um pouco para tentar compensar. Isso significa que seus rins recebem menos oxigênio e menos nutrientes do que precisam para funcionar na capacidade total. É como comparar um rio caudaloso com um charco de água parada. O rio se limpa sozinho, a correnteza leva embora a sujeira. O charco acumula lodo, bactérias, sedimentos. A solução para esse veneno é surpreendentemente simples e não custa absolutamente nada. Quero que você adote uma regra prática a partir de hoje. A cada 60 minutos que passar sentada, levante e se movimente por pelo menos 5 minutos. Não precisa sair correndo, não precisa fazer exercício pesado. Basta caminhar pela casa, alongar os braços e as pernas, marchar no lugar, subir e descer uma escada. Esses 5 minutos reativam a circulação e devolvem o fluxo que seus rins tanto precisam para continuar trabalhando bem. Agora vamos para o veneno número 3, e esse aqui muita gente guarda no armário do banheiro achando que é algo completamente seguro. Estou falando de um grupo de medicamentos extremamente comuns, os anti-inflamatórios não esteroides, como ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno. Eles funcionam muito bem para aliviar uma dor aguda ocasional, mas o problema é que viraram praticamente balas de hortelã para qualquer desconforto do dia a dia. E esse hábito é perigosíssimo para os rins. A forma como esses remédios agridem o rim é direta e brutal. Para diminuir a inflamação no seu joelho, nas suas costas, na sua cabeça, esses medicamentos estreitam os vasos sanguíneos. Só que eles não escolhem quais vasos apertar. Eles apertam todos, incluindo as artérias que levam sangue para os seus rins. Imagina que a artéria renal é uma mangueira de jardim regando gramado. Quando você toma um desses comprimidos, é como se pisasse com força nessa mangueira. Há água para defluir direito. Se você pisar nela só uma vez por mês, por alguns minutos, o gramado sobrevive tranquilo. Mas se essa mangueira fica pisada todos os dias, semana após semana, mês após mês para controlar uma dor crónica, o gramado, que no caso é o tecido do seu rim, começa a secar e morrer.
O uso constante desses medicamentos é uma das causas mais frequentes de lesão renal que vejo no consultório, especialmente em pessoas que só queriam aliviar uma dor nas costas e acabaram pagando um preço altíssimo. A ação prática aqui é muito clara: reserve esses remédios apenas para emergências reais e por períodos curtos. Se você tem dor crónica, converse com o seu médico sobre alternativas mais seguras para os rins, como fisioterapia, acupuntura, alongamentos, fortalecimento muscular. E jamais tome esses anti-inflamatórios por conta própria por mais de 3 dias seguidos, sem orientação médica. Seus rins vão agradecer imensamente. Agora vamos avançar para ameaças ainda mais presentes no nosso dia a dia. O veneno número 2 é o sódio escondido. Eu digo escondido porque o maior perigo não está no salário da mesa, mas naquela quantidade absurda de sal que a indústria coloca nos alimentos processados para que eles durem mais tempo nas prateleiras e tenham um sabor mais viciante. Nossos rins são excelentes em lidar com o sal, mas eles têm um limite diário e, sem perceber, estamos ultrapassando esse limite de forma brutal todos os dias. O excesso de sódio funciona como um ímã que puxa a água para dentro dos vasos sanguíneos. Isso aumenta o volume total de sangue circulando e, como consequência direta, eleva a pressão arterial. Lembra do exemplo do filtro de café? Se você aumenta demais a pressão da água que passa por aquele papel fino e delicado, ele acaba rasgando. A hipertensão causada pelo sal em excesso bate nas suas néfrons como um jato de água sob pressão, machucando a estrutura delas de forma irreversível. Os grandes culpados geralmente estão escondidos na despensa: caldos em cubinho, sopas instantâneas, macarrão instantâneo, embutidos como presunto, salame, linguiça, mortadela e até pães e biscoitos que nem têm gosto salgado, mas estão carregados de sódio. A solução é virar uma detetive de rótulos. Se um produto tiver mais de 400 mg de sódio por porção, acenda o sinal vermelho. Substitua os temperos industriais por ervas naturais como orégano, alecrim, cúrcuma, pimenta do reino, alho e cebola em pó sem sal adicionado. Seu paladar vai se adaptar em poucas semanas e seus rins vão respirar aliviados. E agora chegamos ao grande vilão, ao veneno número 1, o mais destrutivo de todos: o açúcar e as farinhas refinadas. Talvez você esteja se perguntando por que o açúcar é pior para os rins do que o sal, e a resposta é ao mesmo tempo simples e assustadora. O excesso de açúcar é a causa direta das duas doenças que mais destroem rins no mundo inteiro: diabetes tipo 2 e hipertensão arterial. É um veneno de ataque duplo que age em várias frentes ao mesmo tempo. Quando você consome açúcar demais, seja em refrigerante, suco de caixinha, suco natural adoçado ou em farinhas brancas como pão, bolo, biscoito, macarrão refinado, que se transformam muito rápido em glicose dentro do corpo, seu sangue fica grosso, quase como se fosse mel amelado. Tente passar mel por uma peneira fina e você vai ver como é difícil. É exatamente isso que seus rins vivem. Eles precisam se esforçar ao máximo para filtrar esse sangue carregado de glicose e esse esforço gera um dano mecânico e oxidativo fortíssimo em cada néfron. Além disso, os níveis altos de insulina provocados por tanto açúcar mandam um sinal para os seus rins reterem mais água e mais sódio, e isso nos leva de volta ao problema do veneno número 2, criando um ciclo vicioso que acelera a destruição renal como se fosse um ataque coordenado contra a sua saúde. Por isso, reduzir o açúcar é sem dúvida a decisão mais poderosa que você pode tomar hoje para proteger seus rins a longo prazo. A ação prática imediata é declarar guerra às bebidas açucaradas. Elas são as mais nocivas porque o açúcar líquido entra na corrente sanguínea como um tsunami, causando picos gigantescos de glicose que agridem as paredes dos vasos e sobrecarregam os néfrons de forma brutal. Troque refrigerantes, sucos industrializados e até aqueles sucos naturais adoçados por água pura, água com gás e limão, chás gelados sem açúcar, água saborizada naturalmente com rodelas de frutas. E comece também a substituir as farinhas brancas por comida de verdade: mais legumes, verduras, feijão, lentilha, grão de bico, arroz integral, aveia, alimentos que liberam energia devagar e não provocam esses picos de glicose que vão matando seus néfrons aos poucos. Seus rins vão sentir o alívio desde o primeiro dia, eu te garanto. Mas antes de fechar esse assunto, preciso deixar um aviso médico muito importante. Se você já tem diagnóstico de doença renal crónica, não faça mudanças bruscas na alimentação baseada apenas neste conteúdo.
Procure seu nefrologista antes. Em estágios avançados da doença renal, até alimentos considerados saudáveis para a maioria das pessoas, como banana, abacate, tomate, que são ricos em potássio, podem se tornar perigosos porque os rins já não conseguem mais filtrar esse mineral direito e ele se acumula no sangue, podendo causar problemas cardíacos graves. Sempre siga a orientação personalizada do seu especialista. Preste atenção também nos sinais de alerta que seu corpo pode estar-te mandando agora. Se você perceber que sua urina está fazendo espuma excessiva, parecida com espuma de cerveja ou de sabão, ou se seus pés e tornozelos estão inchando sem motivo aparente, não ignore. Esses podem ser os primeiros gritos de socorro dos seus rins pedindo ajuda. Procure uma avaliação médica o quanto antes. Um exame simples de sangue medindo creatinina e ureia, junto com um exame de urina tipo 1, já esclarece muita coisa e pode salvar sua função renal se for detectado cedo. E aqui vem a boa notícia, a parte que me enche de esperança toda vez que converso com uma paciente. Seus rins são órgãos incrivelmente resistentes e generosos. Se a gente der um descanso para eles a tempo, afastando ou pelo menos reduzindo drasticamente esses 4 venenos da rotina, tiramos um peso enorme de cima deles. Talvez não dê para recuperar os néfrons que já morreram, isso é verdade, mas a gente consegue proteger os que ainda estão vivos e funcionando, garantindo que eles continuem trabalhando bem pelo resto da sua vida. Não espere um exame alterado para começar a se cuidar. A verdadeira prevenção começa hoje, na sua próxima refeição, na decisão de levantar dessa cadeira agora, na forma como você escolhe se hidratar ao longo do dia. São decisões pequenas, aparentemente insignificantes, mas que têm um poder gigantesco de mudar completamente o destino da sua saúde renal. Pensa comigo, quantas pessoas que você ama estão comendo esses venenos todos os dias sem saber? Sua mãe, seu pai, seus irmãos, suas amigas, seus filhos. Compartilhe essa informação com elas. Manda no grupo da família, envia para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir isso. Esse gesto pequeno pode literalmente salvar os rins de alguém que você ama. Eu vi pacientes revertendo quadros iniciais de lesão renal apenas com mudanças de hábito, sem precisar de remédio nenhum, só com informação de qualidade e disciplina para colocar em prática. E essa pode ser a sua história também. Você tem todo o poder nas suas mãos para proteger esses órgãos silenciosos que trabalham tanto por você sem pedir nada em troca. Dá para eles o presente de uma vida mais leve, mais limpa, mais consciente. Eles merecem, e você merece viver muitos e muitos anos com saúde plena, sem depender de máquinas, sem precisar de transplante, sem carregar o peso de uma doença que poderia ter sido evitada. A informação que você recebeu hoje não é apenas conhecimento, é uma ferramenta de transformação real. Use-la com sabedoria, com carinho por você mesma e espalhe para quem precisa. Obrigada por ter ficado aqui comigo até o final, por ter levado a sério o seu bem-estar, por ter escolhido se cuidar de verdade. Que você seja abençoada com muita saúde, clareza e força para continuar fazendo as melhores escolhas todos os dias.